Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, hoje trazendo esse tema aí que eu já falei aqui no canal e outros vídeos, que para mim é o assunto mais importante dentro da matemática básica, que é a regra de 3, que pode ser simples ou composta. Ela também pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Eu separei aqui 4 questõezinhas para a gente resolver. Eu só sugiro a você, principalmente se tem dificuldade com matemática, fica até o final do vídeo, assiste essas 4 questões aí, porque eu vou tirar qualquer tipo de dúvida que você possa ter, mesmo que você não tenha me falado qual é a sua dúvida, dentro desse assunto aí. Tudo bem, pessoal? Tô deixando também o enunciado das 4 questões, embora a primeira já tá na tela de vocês, eu tô deixando o enunciado de todas elas na descrição desse vídeo. Então, vamos nessa. Vamos lá, pessoal, iniciando a leitura dessa primeira questão de hoje, tá dizendo o seguinte: em um dia de trânsito livre, um motorista percorre 10 km em aproximadamente 15 minutos. Mantendo as mesmas condições de trânsito, em 1 hora e 15 minutos, ele irá percorrer aproximadamente... Eu tenho aqui as opções. Primeiro, a gente está falando sobre regra de 3. Como é que eu sei isso? Porque eu estou vendo que tem grandezas ali dentro. E o que vem a ser grandezas? Grandezas é tudo aquilo na matemática que você pode medir ou contar, tá? Que você pode mensurar algum valor. Nesse caso aqui, as grandezas são a quilometragem, tá? A distância que ele está percorrendo, isso daqui é uma grandeza, e a outra grandeza é o tempo, né? Aqui, ó, hora, minutos, isso daí são grandezas também, que está falando de tempo. Então, se eu estou vendo duas grandezas nessa questão, essa regra de 3 ela é chamada de regra de 3 simples. Essa é a principal diferença que vai haver entre uma questão de regra de 3 simples e uma questão de regra de 3 composta. Regra de 3 simples tem duas grandezas. Regra de 3 composta tem mais do que duas grandezas. Pode ter 3, 4, 5, 6, tanto faz. Se só tem duas grandezas, simples. Se tem mais do que duas, composta. Então aqui eu já sei que é uma regra de 3 simples. Então eu vou montar ela aqui, ó. A primeira grandeza, eu estou falando aqui de distância, né? Eu vou colocar em km, ó, que seria quilômetros. Enquanto a segunda grandeza eu vou chamar de T, que é o tempo. Tudo bem? E aqui eu vou colocar, ó, as informações que eu tenho aqui de quilometragem, quanto que ela corresponde em tempo. Por exemplo, ele percorre 10 quilômetros em 15 minutos. Então aqui eu coloco 10, porque está na coluna dos quilômetros. Aqui eu coloco 15 minutos, tá? Porque está na coluna do tempo. Quando eu vier para cá, ó, a perguntinha qual é? Mantendo-se as mesmas condições de trânsito, em 1 hora e 15 minutos ele irá, tá difícil de falar o irá, hein? Irá percorrer aproximadamente, então eu quero saber quantos quilômetros ele pode fazer, ele vai fazer, tá? Em um determinado tempo, que ele já diz aqui, ó, 1 hora e 15 minutos. Aí tem um detalhezinho, eu preciso trabalhar com essas grandezas aqui do tempo sempre na mesma unidade de medida. Se aqui em cima eu estou falando em minutos, embaixo eu também tenho que falar em minutos. Você vai passar 1 hora e 15 minutos, tudo para minutos. E você consegue lembrar aí que 1 hora tem 60 minutos. Com mais esses 15 aqui, vai dar 75 minutos. Eu venho aqui e coloco 75 minutos. Já armei a minha regra de 3. Uma vez alarmada, eu preciso perceber se ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Como que eu faço isso? Você vem aqui, ó, nessa coluna que tem a incógnita e você pensa o seguinte, olha, se eu tiver que percorrer mais quilômetros, isso daí vai me levar mais ou menos tempo. Esquece a grandeza velocidade que a gente não está falando disso. Eu estou supondo, então, que seja na mesma velocidade. Se eu preciso ir mais longe, eu vou gastar mais tempo. Se eu falei mais aqui e mais aqui, essa daí são grandezas diretamente proporcionais. E se é diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado. Agora, se você quiser também, para facilitar, principalmente na hora da prova, você pode simplificar. E aí vai a dica, ó. Em uma regra de 3, você simplifica de duas maneiras apenas. Ou você vai simplificar na horizontal, ou você vai simplificar na vertical. Você nunca vai simplificar numa regra de 3 na diagonal, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nessa vertical aqui, ó, do tempo, eu tenho 15 e 75. O 75 é um múltiplo de 15, tá? Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 15. Então, se eu dividir 15 por 15, eu vou encontrar 1. E se eu dividir 75 por 15, eu vou encontrar 5, tá? Pode acreditar em mim, pode fazer a continha aí também no seu caderno. E agora, se eu multiplico cruzado, vai ficar bem simples, ó. X vezes 1 vai dar X, enquanto 10 vezes 5 vai dar 50. Se eu achei o X está na coluna do quilômetro, são 50
km, ou seja, 50 quilômetros. Então essa primeira questão aí nós já temos o gabarito. Ó, se você está gostando até aqui, acho que eu já mereço um likezinho aí seu, tudo bem? Vamos para a segunda questão agora, que vai falar sobre regra de 3 composta. Está dizendo o seguinte: o prédio da administração será pintado. Se 20 pintores trabalhando 6 horas por dia pintam o prédio em 4 dias, 6 pintores trabalhando 8 horas por dia pintarão o prédio em... Bom, então você percebe que é uma regra de 3 composta, por quê? Porque eu tenho aí 3 grandezas. Quais são elas? Eu tenho a grandeza aqui, ó, quantidade de pintores, eu tenho a grandeza horas, né, que é o tempo, e tenho a grandeza também quantidade de dias. Então eu tenho uma regra de 3 composta. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, o P de pintores, tá, que seriam os profissionais, vou colocar aqui o H de horas, que é o tempo, e vou colocar aqui o D de dias. Olha, eu tenho 3 colunas porque eu tenho 3 grandezas. Vamos somente completar isso daí. Então, no lugar de, olha aqui, ó, 20 pintores, então aqui eu vou colocar 20. Trabalhando 6 horas, então aqui eu coloco 6. Pintam o prédio em 4 dias, logo aqui eu vou colocar 4. 6 pintores, ó, pintor em coluna do pintor. Trabalhando 8 horas, então aqui vem o 8. Pintarão o prédio em, ou seja, em quantos dias? Eu coloco aqui o meu X. Montei a regra de 3. Assim como a regra de 3 simples, eu preciso saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. E o que eu faço agora? Basicamente o que nós já faríamos se fosse uma regra de 3 simples. Comparar as grandezas. Eu sempre vou comparar de 2 em 2. Então aqui, vou pegar essa coluna aqui que tem o X, nesse caso é a grandeza dias, vou pensar o seguinte, vou comparar ela só com a grandeza horas. Aí depois eu comparo dias de novo com a grandeza quantidade de pintores. Aqui, ó, se eu tiver mais dias, botar uma setinha para cima para implicar mais, tá? Se eu tiver mais dias para trabalhar, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia? Olha, se eu tenho mais dias para terminar determinada tarefa, eu posso por dia trabalhar um pouquinho menos, tá bom? Então isso daqui que é importante para a gente saber hoje, ó. Seta para cima, seta para baixo. Chegamos na conclusão que a grandeza hora e a grandeza dia, elas são inversamente proporcionais aqui nesse caso, nesse contexto. Vou comparar agora com a grandeza quantidade de pintores, ainda em relação àquela que tem a incógnita, ó. Se eu tiver mais dias para trabalhar, eu vou precisar de mais ou menos pintores. Olha, se eu posso terminar determinada tarefa num período maior, ou seja, de mais dias, eu posso me dar o luxo de ter menos pintores fazendo isso. Então, se aqui é mais e aqui é menos, as grandezas dias e quantidade de pintores são também inversamente proporcionais. Então isso aqui é muito importante, ó. 2 setas para baixo, uma seta para cima. O que eu faço então? Reescrevo tudo isso daqui, colocando todas as setas para o mesmo lugar. Ou tudo para cima ou tudo para baixo, não importa. Vou colocar tudo para baixo porque eu já tenho essas duas aqui para baixo. Vou pegar o 4, boto embaixo, o X eu boto lá em cima. Olha aqui, vai dar 20, aqui embaixo eu tenho 6. Aqui eu tenho 6, aqui embaixo eu tenho 8. E agora aqui nós invertemos, ó, o X está em cima e o 4 está embaixo. Uma vez feito isso, eu pego a coluna que eu tenho aqui, ó, a minha incógnita, tá? Que é o X, e escrevo como fração, X sobre 4. Coloco um sinal de igualdade e escrevo as outras duas desse lado direito da igualdade, também as colocando como fração, só que agora eu vou multiplicar as duas frações. Então eu vou pegar aqui, ó, o 20 dividido por 6... e vou multiplicar pelo 6 dividido por 8. Resolvo isso daí, tem a minha resposta, tem o meu X. Vou começar a simplificar aqui, ó. O 6 que está lá em cima eu corto com o 6 que está aqui embaixo. Tô vendo 28 aqui, ambos são divisíveis por 4. Se eu dividir o 20 por 4, eu vou encontrar 5. Tá? Eu estou simplificando. Se eu dividir o 8 por 4, eu vou encontrar 2. Pessoal, se você não gosta, se você não tem segurança de simplificar, não tem problema algum. Pode fazer a conta sem simplificação, só vai fazer uma continha um pouquinho maior. Tudo bem? Então agora sim, ó, o que eu tenho, para a gente não se embolar, eu vou reescrever aqui, ó, o X sobre 4 desse lado, do lado direito da igualdade eu tenho 5 sobre 2, que é aquilo que sobrou. Poderia ainda simplificar aqui, não vou fazer mais isso não, vou multiplicar cruzado, já que eu tenho uma proporção. Então x vezes 2 vai dar 2x, enquanto 4 vezes 5 vai dar 20. O 2 que está multiplicando desce dividindo, então x é igual a 20 dividido por 2, eu encontro aí que x é igual a 10. Então x é igual a
10 dias. E 10 dias fica sendo a nossa letra D. Tudo bem, pessoal? Então a primeira que nós concluímos era a regra de 3 simples, essa segunda aqui, regra de 3 composta. E se você chegou até aqui, ó, se inscreve aqui também no canal, porque aqui tem vídeos com toda a constância possível, tem vídeos toda semana. Vamos para a nossa terceira questão de hoje aqui, ó. Leitura. Uma pessoa digitou um trabalho em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia. Para realizar o mesmo trabalho nas mesmas condições, só que trabalhando apenas 4 horas por dia, ela demoraria... Vamos pensar no seguinte agora. Quantas grandezas eu tenho aí? Ora, eu tenho a grandeza aqui, quantidade de dias, tenho a grandeza, quantidade de horas por dia, né? Tenho mais? Não, só tenho 2 grandezas. Se eu só tenho 2 grandezas, a regra de 3 ela é simples. Então eu tenho aqui, ó, D, que é a grandeza de dias, e tenho também o H, que é a grandeza relacionada às horas. Vamos completar aqui, ó. Em 7 dias trabalha 8 horas. Então tá aqui, ó, 7 e aqui eu tenho 8. O que mais eu tenho? Para realizar o mesmo trabalho nas mesmas condições, só que trabalhando apenas 4 horas. Então aqui eu vou colocar 4 e aqui eu vou colocar X, que é o quanto que ele vai demorar. Preciso saber o que agora? Se essas 2 grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos pensar no seguinte, se eu tiver mais dias para realizar determinada tarefa, eu vou precisar de mais ou menos horas para realizar tal tarefa. Olha, se eu posso trabalhar por mais dias, eu posso me dar o luxo de trabalhar menos horas. Então essas 2 grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Vou reescrever aqui com as setas todas para o mesmo lugar. Vou seguir a seta aqui para cima. O 7 está em cima e o X está embaixo. Então 7 e aqui é o nosso X. Essa setinha aqui está ao contrário, né? Eu tenho que colocá-la para cima, logo o 4 fica em cima e o 8 embaixo. Então é 4 e aqui embaixo eu tenho 8. Regra de 3 simples, multiplica cruzado. Antes disso eu posso simplificar. O 8 com esse 4, ambos são divisíveis pelo próprio 4. 4 dividido por 4 eu tenho 1, 8 dividido por 4 eu tenho 2. Multiplicando agora assim cruzado, ó. X vezes 1, X, enquanto 7 vezes 2 vai dar 14, ou seja, 14 dias. 14 dias fica sendo aqui a minha letra E. Foi? Então é isso, ó. Se tiver qualquer dúvida aí até agora, pode deixar lá nos comentários que eu vou responder a todos. Sugiro também que você me dê sugestão de vídeos para que eu possa fazer aqui no canal. Vamos para a nossa última questão de hoje aí sobre regra de 3. Essa regra de 3 aqui ela vai ser composta. Percebe por quê? Tá dizendo o seguinte, ó. Um supermercado dispõe de 20 atendentes que trabalham 8 horas por dia e custam R$ 3.600 por mês. Se o supermercado passar a ter 30 atendentes trabalhando 5 horas por dia, eles custarão por mês. Então aqui eu tenho 3 grandezas. Eu tenho a grandeza quantidade de atendentes, eu tenho a grandeza horas e tenho a grandeza dinheiro, né? A quantidade que eles vão receber, na verdade a quantidade que eles custam a essa empresa. Vou colocar aqui então, ó, A de atendentes, tá? O Hzinho aqui vai ser as minhas horas. E aqui eu vou colocar o R cifrão, né? Para falar aí sobre o dinheiro. E vamos completar isso, ó. 20 atendentes, tô lá na leitura lá em cima, ó. 20 atendentes trabalhando 8 horas por dia, então aqui é 8 horas, ganham 3.600. Então aqui tem 3.600. Se o supermercado passar a ter 30 atendentes, opa, aqui vai ser 30, trabalhando 5 horas por dia, vai gastar quanto? Então aqui eu tenho o meu X. Então, mais uma vez, se a regra de 3 ela é a composta, eu também preciso saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. O que eu faço? Vou lá na minha coluna que tem o X. Nesse caso está aqui, ó, o dinheiro. Então eu vou colocar as setinhas e vou comparar aqui com as horas. Olha, se eu tiver mais dinheiro aí para pagar, a pessoa também vai trabalhar mais horas, não é isso? Se eu tenho que pagar mais, é porque a pessoa trabalhou mais horas. Agora eu vou pensar aqui nos atendentes. Olha, se eu pagar mais, eu posso ter mais atendentes trabalhando. Então aqui eu também tenho todas as setas para cima. Se eu tenho todas as setas para a mesma direção, é uma regra de 3 composta, diretamente proporcional. O que eu faço? Vou lá na coluna que tem o X, escrevo aqui como fração 3.600 dividido por X. Coloca um sinalzinho de igual, bota as outras frações que estão ali, todas multiplicando. Então eu tenho 20 dividido, né, sobre 30, multiplica 8 sobre 5.
Ó, tem um monte de coisa aí pra gente poder simplificar. Não vamos perder tempo não, ó. De cara já começa aqui, ó. Um zero em cima com um zero embaixo. O que eu tenho mais para simplificar? O 3.600 pelo 2. Eu posso dividir os dois lados por 2, ó. 2 por 2 eu vou ter 1. 3.600 por 2 eu vou ter 1.800. Tá aqui, ó, é metade, 1.800. Posso simplificar ainda? Ainda posso, ó. O 1.800 com esse 8. Ambos são divisíveis por 4. Então, ó, 1.800 dividido por 4 vai dar 450. Então, eu divido aqui por 4, eu tenho 450. E eu divido aqui por 4, eu tenho 2. Na verdade, eu ainda dava para simplificar mais, né? E eu vou fazer isso agora. O 450 e o 2, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2, eu tenho 1. 450 dividido por 2, eu vou ter 225, tá? Vou reescrever aqui embaixo porque está um pouco embolado, ó. Lá em cima, aqui do lado esquerdo da igualdade, sobrou o 225 sobre x. E do lado direito da igualdade, sobrou quem na parte de cima? Só 1, né? 1 vezes 1, que vai dar o próprio 1. Em compensação, aqui embaixo eu tenho 3 vezes 5, que vai dar 15. Multiplicando isso daqui cruzado, já que eu tenho uma proporção, x vezes 1 vai dar x, enquanto 225 vezes 15, pode acreditar em mim, porque eu já fiz a conta, tá aqui, ó, 3.375. Então eu coloco aqui embaixo 3.375. E sendo 3.375, nós já temos o gabarito aqui que fica sendo a nossa letra A. Beleza? Então, mais uma questão aí de regra de 3 composta, né? Nesse caso, essa daí foi diretamente proporcional. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E um abraço do professor Reinaldo Amirato.